Aqui. Ó, vamos falar sobre segurança pública, professor Mairovich. Tem vários pontos aí de segurança pública para que a gente possa tratar, a começar com a história da violência sexual, né? Assunto que foi tratado até pelo presidente Lula há pouco, na entrevista na CBN, e virou a nossa manchete principal agora, falando sobre justamente a violência sofrida por meninas de até 14 anos de idade. São justamente elas os principais alvos de estupro e de agressão sexual, de violência sexual no nosso país. Os dados foram divulgados há pouco pelo Atlas da Violência. Olha aqui o mapa. Violência contra meninas e mulheres. 221.240 meninas e mulheres são vítimas de violência. 144.200 sofreram essa violência doméstica. Homens foram os autores em 87%, 86,6%. E aí a gente vê aqui os números. Olha só que grave. Bebês e meninas de 0 a 9 anos, 30,5%. Representam 30,5%. Meninas entre 10 e 14 anos, quase 50%. A metade da violência sexual de mulheres, ela foca em meninas de 10 a 14 anos. É algo extremamente grave e preocupante, e a gente vê aí os números que estão sendo divulgados neste momento pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública com os dados do IPEA. Professor Mairovich, esses números, eles comprovam mais uma vez do erro desse projeto de lei que está em discussão no Congresso? Sim, sem dúvida alguma. E eu vou até mais longe, a lembrar que no final de semana, atenção, no final de semana, durante o G7, a questão violência e estupro foram colocadas, e colocadas dada a gravidade, ou seja, o aumento dos casos, e não só no âmbito do G7. E isso levou o Macron a lembrar que a Constituição francesa, como garantia da mulher, como direito e fundamental, lá está o direito ao aborto. Outro ponto e que foi polêmico e de que deu aí um atrito que todos os jornais europeus colocaram entre a Meloni, que é contra o aborto, e o próprio Macron, presidente da França, e a dizer que essa questão da violência vem desde o anterior G7 que ocorreu em Hiroshima. Então, o quadro brasileiro, pelo que eu vi, pela discussão que eu acompanhei do G7, o quadro brasileiro mostra o quê? Que a situação aqui no Brasil está bem pior. Ora, se já isso é preocupação para a situação menos grave, imagine o estágio que estamos aqui. A lembrar que a presunção da lei é de violência para menores de 14 anos de idade. A lembrar também as situações abusivas dentro do lar, quando a mãe sai para o trabalho e fica lá o companheiro, então ocorre isso mais intensamente. Qual é a solução? Evidentemente, não é aumentar as penas. Isso não é uma solução. A solução passa por vários outros caminhos. Primeiro, sem aumentar penas, mas criar dentro de um sistema prisional algo mais voltado à reeducação e criar, fora disso, nas escolas e criar no próprio país o que? Uma cultura contra esse tipo de abuso, esse tipo de situação de vilania e situação onde se aproveita do que? Da ingenuidade, da inexperiência, e às vezes nós temos casos até de bebê da própria impossibilidade de reação. Em resumo, a situação no Brasil é muito mais grave que em outros países e ainda vem esse projeto é, que acaba em casos
de possibilidade de aborto legal, acaba criminalizando com sanção de homicídio situações efetivamente onde a grande punida é a vítima. Olha, se alguém queria ver dados para comprovar do absurdo desse projeto de lei, tá aqui um gráfico. Olha isso. Esses números acabam de ser publicados pelo Atlas da Violência 2024 e a gente vê aí, esses dois primeiros pontos são justamente as meninas entre 0 e 14 anos. Entre 0 e 9 anos, 30,40% da violência sexual, as vítimas são entre 0 e 9 anos. Depois, quase 50% são meninas entre 10 e 14 anos. E aí esse percentual vai caindo conforme a idade das meninas vai avançando. Entre 15 e 19 anos, ou seja, na adolescência, ainda muito alto, 21,70%, 20 anos a 24, 10,3%, 25 a 29, 6,9%. Tá aí, né, ô Josias, os dados que comprovam o absurdo de um projeto de lei que quer criminalizar e colocar meninas e adolescentes a cumprir uma espécie, não é? A gente não pode falar pena, mas são medidas socioeducativas, como ficar 3 anos, de certa maneira, encarceradas e cumprindo medidas socioeducativas, por terem feito um aborto para não seguir adiante com uma gravidez fruto de um estupro. É, a punição prevista nesse projeto de lei, Fabiola, impõe não uma segunda pena, né, mas a terceira, a quarta, né? Primeiro, a menina tem uma primeira pena que é quando sofre o estupro. Depois, ela, com atraso, porque imagina uma menina de 12, 13 anos, estuprada, o corpo ainda em formação, não sabe nem o que está acontecendo. Quando vai procurar o socorro estatal, previsto em lei, o Estado só nega a assistência, né? Tivemos aí casos, o noticiário está apinhado de exemplos, né? Segunda pena. Depois, sofre o próprio aborto, que é uma contingência, é preciso fazer, né? E aí tem um risco grande. Há estatísticas, inclusive, sobre o risco que essa menina corre quando vai fazer o aborto. Imagine se você mantém a gravidez, porque o corpo não está preparado para que uma criança dê à luz. Um dos slogans dos adversários desse projeto é que menina não é mãe, assim como estuprador não é pai. E, de fato, uma menina não foi preparada, o corpo dela não está preparado para ser uma mãe. Então, aí tem uma terceira pena, que é a pena de realizar um aborto. E aí o projeto de lei quer impor uma quarta pena a essa menina, que é o encarceramento, o envio dessa criança para cumprir medidas socioeducativas num reformatório. Todos nós sabemos como funcionam esses estabelecimentos no Brasil. Aliás, o risco de uma menina sofrer um outro estupro num estabelecimento como esse não é nem um pouco negligenciável, né? Então é muita maldade, Fabíola, para um projeto só. E, para completar, no caso de uma estuprada adulta, a pena que se impõe a ela, ou de até 20 anos de reclusão por essa proposta, é superior à pena do estuprador, prevista para o estuprador, que é metade disso, né? Então é muita imbecilidade, é muito fundamentalismo numa mesma proposta. E aí, quando você vê estatísticas como essa, que mostram que as principais vítimas de violência sexual no Brasil são meninas, são crianças, aí é mesmo que essa proposta se mostra ignóbil, né? Agora, por sorte, um pedaço da sociedade brasileira que ainda conserva a capacidade de se indignar percebeu a diferença, Fabiola, entre esse fundamentalismo de viés iraniano, viés teocrático, e o conservadorismo. Uma democracia pode comportar a presença de conservadores, mas isso aqui não é coisa de conservador. Isso é coisa de fundamentalista arcaico, não é? E um pedaço da sociedade enxergou isso.
E, ao enxergar, foi às ruas, foi às redes sociais, infelizmente mais mulheres do que homens. Os homens deveriam se associar a essa briga, que é uma boa briga, não é? E, ao se contrapor, ao criticar esse projeto, esse pedaço ainda lúcido da sociedade brasileira arrastou um governo que era omisso, estava se omitindo nesse debate e fez recuar esse fundamentalismo que, infelizmente, está ali tão presente no Congresso, que foi capaz de aprovar um pedido de urgência para tramitar esta proposta, que é, na prática, uma excrescência, não é? Então, se alguma coisa serviu, se esse projeto serviu para alguma coisa, Fabíola, foi para acordar esse pedaço ainda que ainda dispõe de capacidade de reagir na sociedade brasileira, e isso foi muito bom, porque é a segunda derrota que se impõe aos trogloditas. Não é? A primeira foi a PEC, que morreu na praia. Agora o bolsonarismo como que se autoabortou com essa proposta do deputado pastor Sóstenes Cavalcante, se não me engano é esse o nome dele. Temos agora que decorar esses nomes, né? E, de fato, o que há de positivo aí foi essa reação social, a reação da sociedade, né? Que trouxe aí, forçou o governo a se pronunciar e forçou os ignóbeis a recuarem, né? Mas essas estatísticas, elas mostram o quão estarrecedora é essa proposta. As aspas. Temos agora que decorar esses nomes. Sóstenes Cavalcante. Só o Josias tomou até uma aguinha gelada. Bom, respira, porque eu vou trazer mais dados e são bem absurdos e tristes da realidade brasileira em relação à violência no nosso país. Queria trazer agora como dado também, antes de passar para a Raquel Landi fazer a análise dela, esses são números divulgados agora pela manhã pelo Atlas da Violência, números do IPEA. Divulgação pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A violência contra os negros é um dos grandes problemas também no nosso país. A gente falou agora sobre a questão das mulheres. Os negros, 76,5% das vítimas de homicídio no Brasil são negras. 76,5% das vítimas de homicídio no Brasil são negros. A taxa por 100 mil habitantes é a seguinte: 29,7 negros, 10,8 não negros. E para a gente ficar ainda mais impressionado, uma pessoa negra é assassinada no Brasil a cada 12 minutos. Isso acontece há pelo menos 11 anos no Brasil. Esse número é muito estarrecedor. Uma pessoa negra é assassinada no Brasil a cada 12 minutos nos últimos 11 anos. E esse deve ser um foco na segurança pública, não, Raquel? Mas certamente, né, Fabíola, os dados de violência, eles são muito claros, né? Sempre atingem com mais força os mais vulneráveis. Então, você tem um foco muito grande nos negros, porque são os mais pobres, são os que estruturalmente vêm sofrendo todo esse processo desde, enfim, da época da escravidão. Então, são os que têm um menor nível educacional, são os mais pobres, com menos acesso à saúde, à educação, a trabalho. E na questão da violência sexual, que você estava apontando antes, os dados do Atlas da Violência, eles só estão demonstrando o que a gente estava falando, o que viemos falando desde o início desse debate. Qual é o grande problema do projeto? A violência sexual, ela atinge principalmente as meninas. Então, aí os dados que estão comprovando isso, na faixa etária dos 5 aos 14 anos. E aí, qual que é o grande nó? Essas meninas são estupradas dentro das suas casas, muitas vezes por familiares. Se a gente for olhar, principalmente nas classes mais baixas, são comuns os casos das mães que precisam trabalhar, que eventualmente precisam fazer uma viagem, que precisam cuidar de um parente doente e que acabam deixando as filhas menores de idade aos cuidados do pai, aos cuidados de um tio, aos cuidados de algum membro familiar, e essas meninas são vítimas de estupro. Essas meninas, não conhecendo o seu corpo, elas têm dificuldade para identificar a gravidez.
e acabam fazendo um aborto tardio. E diante desse aborto tardio, essas vítimas de estupro, crianças, precisam recorrer ao aborto após 22 semanas de gestação. E muitas vezes precisam recorrer ao método da sistolia fetal, que a gente vem discutindo aqui, que é um método autorizado pela Organização Mundial de Saúde, que o nosso Conselho Federal de Medicina quer proibir, que é um método que consiste em você colocar, dar medicamentos para interromper os batimentos do feto, para essa criança poder ter um parto vaginal. Caso contrário, ela vai ter que fazer um parto cesárea, e esse feto pode nascer com vida e complicações neurológicas. É preciso dar racionalidade a esse debate. É disso que nós estamos falando, de meninas estupradas por seus familiares que não conhecem o seu corpo e que têm dificuldade para reconhecer essa gestação. Será que Brasília vai ter tanta dificuldade assim para enxergar o tamanho desse problema? Queria falar também sobre as cidades e que estão nos dados também do Atlas. Já te passo, Mairovich. Quer falar sobre a questão do aborto ainda, Mairovich? Não, sobre os negros. Sim. E a lembrar, e nós não podemos esquecer disso, até porque o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, atenção, o secretário de Segurança disse que aquilo que eu vou relatar e aconteceu era algo legal, porque existia dados de suspeita. Então, o abordado, que é o nosso colega Diego Sarza, e ele foi abordado sem qualquer motivo, sem qualquer razão, quando ele vinha ao trabalho, ele se dirigia ao UOL, e por que motivo? Por causa da cor da pele. Posteriormente, a Secretaria de Segurança Pública e o próprio secretário disse que a atuação dos policiais tinha sido normal, atenção, normal e legal. Por quê? Porque para os policiais havia um dado circulando em rede, sem designação de lugar, sem nada, com dados da seguinte forma: suspeito negro, então, cor de pele, forte e jovem. Vejam que absurdo. E ainda o secretário disse que o Diego, o nosso Diego Sarza, ele se enquadrava nisso. O Diego e mais milhares de pessoas, porque jovem, forte e cor de pele, isso é tão vazio em termos informativos, mas a secretaria dá cobertura a esse tipo de absurdo, Fabiola. Isso é preocupante. Lembrado desse episódio sofrido pelo nosso colega aqui, Diego Sarza, recentemente, foi no mês passado isso. Ele sofreu, como muitos, né, essa abordagem policial, e a justificativa foi justamente pela cor da pele dele. O policial ressaltou isso, o Sarza inclusive gravou no momento, foi pela cor da pele dele. Ele acabou sendo seguido pela polícia, indo ao cabeleireiro antes de vir aqui trabalhar, e sofreu uma abordagem. Ele pediu até para que fosse abordado dentro do estabelecimento. Eles não atenderam o pedido, abordaram ele na rua. Ele falou que foi uma cena extremamente constrangedora e um sofrimento enorme, né? A gente está falando aqui sobre os últimos dados do Atlas da Violência, falando que os negros são as principais vítimas de homicídio no Brasil. 76,5% das vítimas de homicídio no Brasil são negras. E essa é uma questão muito grave no nosso país, e a gente não vê políticas públicas de combate a isso, a esse racismo estrutural, né, no nosso país. Não há políticas públicas claras, muito menos envolvendo o treinamento de policiais, como o professor Walter Mairovich falou. Esse número é muito preocupante.